Bom dia! Meu grupo vai estar falando sobre agroecologia no Cerrado. E o grupo é composto pela Cíntia, eu, Franciele, Jennifer, Josiane e a Luana. Bom, eu vou falar sobre como está a agroecologia no Cerrado. Bom, primeiramente, a agroecologia, além de conservar, ela também restaura o cerrado. Através da agroecologia, pode-se restaurar os cursos da água, a fauna e a flora, a paisagem, entre outras coisas. Porém, existe uma falta de consolidação de políticas agroecológicas no Brasil, que vão estar possibilitando créditos, regularizações fundiárias e alguns outros tipos de incentivos nessa perspectiva. Bom, a Embrapa, ao longo de é uma empresa que ao longo de toda a sua existência, ela vem desenvolvendo vários projetos, pesquisas e soluções tecnológicas voltadas para o setor da agricultura. E dentro esses projetos e soluções tecnológicas desenvolvidos e devidamente validados para o setor, eles podem contribuir para o desenvolvimento rural sustentável dentro da agricultura familiar. E além disso, a Embrapa ela também desenvolve projetos que são desenvolvidos tanto para todas as outras áreas da agricultura, como também na área da agroecologia e transição agroecológica. Bom, alguns exemplos da produção agroecológica dentro do Cerrado. Por exemplo, na região entre o Cerrado e a Amazônia, existe a região chamada Bico do Papagaio. E nessa região existe um movimento que é chamado Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, onde são mulheres que elas retiram o coco babaçu dentro de uma das reservas extrativistas, que são áreas brasileiras preservadas por grupos conservacionistas. E são áreas que não é utilizado o uso de agrotóxicos ou o desmatamento, são áreas que são realmente preservadas pelas mulheres e também por toda a sociedade para retirar esses produtos que eles utilizam. E só que essas reservas lá na região do Cerrado, elas estão sendo um pouco prejudicadas pela expansão do agronegócio. Eu tirei todos esses dados de um site da internet, que é uma rádio, que é chamada Rádio Brasil de Fato, onde eles realizaram entrevistas com um senhor que mora nessa região e com uma senhora que mora na região do assentamento. Esse senhor, ele diz que os fazendeiros daquela propriedade, eles não preservam o meio ambiente, eles não estão nem aí. Eles simplesmente colocam fogo e desmatam. E já esses pequenos produtores, eles precisam preservar esse lugar. Porque, por exemplo, esse movimento dessas mulheres, eles precisam dessa reserva para retirar esse coco para a produção de alguns outros produtos, como leite, sabão, para eles poderem vender. Então, essa expansão desse agronegócio vai desmatando essas reservas e prejudicando esses trabalhos dessas pequenas famílias, esses pequenos produtores que moram nessa região do Cerrado. E, como eu disse, foi realizada uma entrevista com uma mulher de um assentamento lá de Goiás, onde ela fala que eles não moram na região do Cerrado, moram, que tem o Cerrado, e essa mulher, ela diz que nesse assentamento vive em torno tem 60 famílias que mexem com agricultura familiar e só produzem com produtos naturais. Eles não utilizam agrotóxicos, então eles só trabalham com produção agroecológica. Bom, as atividades econômicas mais trabalhadas dentro do Cerrado ainda são a agricultura anual e a perene, e juntas elas contribuem para a diminuição da vegetação natural dessas áreas. As políticas públicas em relação à ocupação e estabelecimento de regras dessas áreas, elas ainda são muito escassas, e por isso o agronegócio e a agropecuária, eles são fontes de muito conflito, eles sempre estão em conflito para poder utilizar essas áreas nativas dessa região. E por isso é importante, a atuação junto com as comunidades nativas para fortalecer a agricultura familiar. E para que isso aconteça, para fortalecer essa agricultura familiar, para utilizando
comunidades nativas, é tanto importante a intervenção do setor público quanto a intervenção da sociedade em relação a isso, através de práticas agroecológicas, de projetos voltados para essa área. Porque, como eu disse, como eu já falei por aqui, a agricultura, a agroecologia, ela existe, ela está presente no Cerrado, porém o agronegócio ele é muito maior, ele é muito mais grande, e se continuar assim, ele só vai aumentar. Então é muito importante incentivar essa agricultura familiar, incentivar práticas agroecológicas para que essas áreas, elas não, para que a vegetação natural dessas áreas, eles não venham a diminuir tanto e acabar perdendo essas comunidades nativas. Bom, aqui eu trago um exemplo de um sistema agroecológico de um assentamento Lagoa Grande, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O sistema escolhido para o projeto de lá foi o sistema agroflorestal, a interação da produção agrícola com a produção de florestas, onde o solo predominante dessa região ele possuía pouquíssima fertilidade natural. E segundo os autores e pesquisadores, os SAPs eles surgem da necessidade de se produzir espécies de multiuso que sirvam para alimentação, para produtos medicinais, para fins da produção que acarrete renda, né, para as famílias, assim como promover a melhoria das características ambientais do local. A presença das árvores nesse sistema, ela favorece a ciclagem de nutrientes, assim como favorece a diversificação das espécies do local. Em 2005, então, foram desenvolvidas várias atividades nesse assentamento, desenvolvidas e coordenadas pela Embrapa, e visando despertar interesse para a necessidade de diversificar as atividades produtivas aliadas à conservação e melhoria ambiental. Considerando os fatores ambientais lá do local, eles tiveram e visualizaram o sistema agroflorestal como sendo uma solução. A implantação desse sistema ela ocorreu na tentativa de reduzir os efeitos prejudiciais dos fortes vendavais, do intenso calor, do frio, da falta de renda para a compra de alimentos básicos, da falta de sombra, mas principalmente para a produção de alimentos diversificados, destinados ao consumo familiar, bem como a busca de renda alternativa. Além da produção de alimentos, eles produziam artesanato, principalmente de folhas de bananeira e de bambu, e tinham isso como sendo uma fonte de renda para eles. Os insumos utilizados nessas propriedades para melhoria e para manutenção dos sistemas, eles foram o calcário, o termofosfato magnesiano, a cama de frango e o esterco bovino, todos eles permitidos pela legislação que regula a agricultura urbana. Além disso, eles também utilizaram a adubação verde, a qual foi feita com feijão de porco, mucuna preta, mucuna cinza, guandu, 2 tipos de crotalários, e onde todas as famílias elas relataram que houve uma grande redução no uso de agrotóxicos e fertilizantes se comparado aos sistemas tradicionais. Muitas melhorias foram relatadas e constatadas pelas famílias, entre elas uma maior capacidade de retenção de água no solo, melhoria na temperatura do solo, diminuição da densidade do solo, aumento da matéria orgânica. Antes, plantas de curto ciclo que não conseguiam se desenvolver, agora já conseguem se desenvolver e conseguem obter uma produção de boa, de mediana a boa. Houve melhoria na biologia do solo. Aqui são algumas imagens das culturas que eles adotaram por lá. O abacaxi, a banana, espécies arbóreas. Fizeram então uma interação. Outro projeto que eu pesquisei e encontrei foi o projeto de produção agroecológica e sustentável, que estava para ser implantado aqui no Mato Grosso no ano de 2011. Eu não achei artigos recentes sobre esse projeto e não sei qual rumo ele tomou. Eu só sei que ele foi desenvolvido pelo Instituto Monocultivo de Agroecologia, em parceria com a Fundação do Banco do Brasil, onde contemplariam cerca de 200 agricultores familiares.
Esse projeto ele é voltado para a agricultura de pequeno porte, agropecuária de pequeno porte, onde ele é composto por um galinheiro central e na volta desse galinheiro é produzido então hortaliças, árvores frutíferas, canteiros, piquetes para o pastejo dos animais, tudo em volta desse galinheiro como uma forma de produção orgânica. Os benefícios desse sistema de produção seriam a oportunidade das famílias de conhecer esse sistema de produção integrados, produção otimizada com mais eficiência de espaço e insumos, trabalhos que melhoram a qualidade da alimentação, oferecem uma complementação de renda para as famílias com a venda daquilo que eles produzem dentro desse sistema. Circulado a toda a região, que é essa região aqui, que está sendo feita esse trabalho muito bacana. Seguimos com mais uma reportagem sobre o Dia do Cerrado, a agroecologia essencial para a preservação e restauração do bioma. Dia 11 de setembro é comemorado o Dia do Cerrado, mas pouco há a se comemorar, pois o cerrado é um dos biomas mais atingidos pelo desmatamento, devido à expansão da monocultura do soja e do milho, duas principais commodities da exportação da economia. Commodity significa mercadoria. São uma das grandes mercadorias que vem em expansão, que vem se destacando cada vez mais no mercado. Segundo Maica Arruda, assessor central do Cerrado, deve-se comemorar os trabalhos agroecológicos, pois isso significa uma interação entre o humano e o ambiente pelas vias sustentáveis da produção, além do respeito aos saberes tradicionais, camponeses, indígenas e quilombos, por exemplo, assim dizendo. A agroecologia não é somente um conceito, mas uma filosofia de vida. Ele disse que a agroecologia é uma filosofia de vida. E a agroecologia não é capaz somente de conservar o cerrado, mas também de restaurá-lo. É possível restaurar as paisagens, os cursos de água, a interação entre a fauna e a flora, mas a falta de consolidação de políticas agroecológicas no Brasil possibilitam créditos, regularizações fundiárias e outros tipos de incentivos para nessas pesquisas. Bom, eu vou falar sobre o bioma do Cerrado, né? Ele é considerado o segundo maior bioma brasileiro. Ele ocupa 22% do território brasileiro e ele é considerado como uma das maiores savanas com maior biodiversidade. Ela ocupa aí entre 11.627 espécies de planta, sendo que 4.400 espécies são endêmicas, são encontradas no bioma do Cerrado. A rede Cerrado ela é formada por dezenas de entidades dos diversos estados que compõem o bioma. Alguns estados são Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Maranhão e entre outros. Eles se reúnem em conselhos e comitês para discutir, a implantação da agroecologia no Cerrado. E o objetivo é avaliar o contexto da agricultura não empresarial, que seria não empresarial não só visando os fins lucrativos, sim a proteção do meio ambiente, qualidade de vida, a biodiversidade do bioma, sendo que o bioma é o segundo bioma mais ameaçado aí, bioma brasileiro mais ameaçado. Eu vou falar sobre a fase Mato Grosso, ela tem como objetivo da segurança alimentar, nutricional e construção agroecológica, fortalecimento da organização das mulheres e fortalecimento da agricultura familiar. E também eles denunciam danos causados por agrotóxicos e também tem como entre os objetivos a proteção, segurança alimentar, nutricional, luta contra a justiça ambiental. E a sede da FASES Mato Grosso está localizada em Cáceres e as suas atividades normalmente estão no sudeste do Mato Grosso, ali na Baixada Cuiabana. A produção agroecológica ela não dispõe de grandes meios de acesso ao mercado. A movimentação da economia local, ela quer movimentar a economia local, gerando emprego e renda justa para todos. Ela tem apoio da política pública, porque ela cultiva na terra
para a produção de alimentos saudáveis sem agredir a natureza. E hoje ela está vinculada especialmente em duas políticas nacionais, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentos Escolares. Mas também isso não significa, né, que o mercado institucional seja o único escoador da produção agroecológica do bioma do Cerrado. A produção de maracujá em forma de cultivo é entre as maiores destaques no Cerrado, pois a cultura garante uma alta produção, mesmo com um manejo corretamente ecológico. No Cerrado do Distrito Federal, conseguimos resultados de uma lavoura orgânica de fruto em que a produção tem uma variação de 10 a 25 toneladas por hectare, variando de 10 a 15 kg de fruta por planta por ano, com os preços médios que variam de R$ 8 a R$ 10 o quilo, e evitam o trabalho de polinização manual, economizando o tempo e esse gasto que seria a mais. Dentre as culturas que mais são encontradas nos cerrados, podem ser citados o quiabo, o maxixe, a abóbora, o chuchu, o inhame, o tomate comum e o cereja, e a banana, a mandioca, a cana-de-açúcar e o feijão também. Além disso, dentre as culturas que mais se destacam, também pode ser citado as folhares, como a couve, a alface, o brócolis e a hortelã. As folhagens de origem orgânica apresentam maior procura nas feiras e têm sua reposição baixa, porque são poucos produtores que vão produzir de forma orgânica ou que utilizem de tratamentos alternativos, como é o caso do fumo, que poucos produtores usam, e o caso da pimenta, que eles colocam no meio do cultivo para poder repelir as pragas. Dentre todas essas culturas, também temos as plantas de produção orgânica, com origem no cerrado, como o piqui, a mangaba, a gueriroba e o caju, que se destacam com uma boa produção e qualidade dos frutos no cultivo orgânico, mas também pode ser usado em consórcio com os outros produtos citados anteriormente. A demanda desses produtos está em ascensão no mercado e a sua produção não tem muito incentivo financeiro e nem técnico. As referências bibliográficas estão expostas no slide. Obrigado pela atenção.